Beleza, agora nós já entendemos um pouquinho melhor sobre como funciona essa questão, né? De por que nós fizemos essas coisas. Vamos fazer o quê? Vamos verificar aqui. Cadê o nosso salvar? Bom, nosso salvar, ele é a mesma coisa. Ele chama o adicionar e o alterar do service, né? Então, segurando o Ctrl e clicando, ele me leva para lá. Tá? Então, aqui ele faz o quê? Ele adiciona no vetor. Ele deve continuar adicionando no vetor, mas ele também deve fazer uma requisição para a API. Tá? Então, eu vou copiar aqui e vou verificar. Ó, copiei. Ó, tá vendo? Aqui é o vetor. Ó. Aqui é a operação no vetor, certo? Beleza? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é... Não, o buscar todos, ele só devolveu, né? E o cara teve que, deixa eu ver, renderizar na tela. Beleza. Mas tem um detalhe aqui. Ele devolveu os dados lá para a tela, certo? E a tela já sabia o que fazer com esses dados. Tá? Em momento algum, nós adicionamos ele no vetor. Ó. Na verdade, antes ele adicionava no vetor, lembra? Ele adicionava no vetor do controller e devolvia para a tela. Certo? Então, aqui talvez a gente pode manter a ideia do vetor, se a gente quiser, como aqui, ó, ele pôs no vetor, né? Só que aí a gente vai ter que trabalhar sincronizado. Deixa eu só dar um tab aqui para não ficar tão... um tabzinho, ficar mais dentado aqui. Bom, daqui a pouquinho a gente vê esse detalhe, tá? Aqui no post, nós vamos fazer isso aqui, né? Post, ó. Certo? Vai ser pelo método post. Beleza? Uma vez que ele fez uma requisição post lá para a API, o que a gente quer fazer? Nós queremos fazer o quê? Adicionar no vetor para que o nosso controlador possa colocar na tela. Mas ó, só que aqui tem um detalhe, né? O que a gente faz? A gente vai lá e fala adicionar, ele põe no vetor. Agora vamos olhar aqui como que ele faz, ó, o adicionar. Ele põe no vetor, né? Lá, ele pega os dados e coloca no vetor. O alterar também põe no vetor. Só que ele não faz automaticamente a inclusão na listagem, porque a gente colocou via botão, né? Então nesse caso aqui, ó, a gente talvez nem precisaria mais colocar no vetor. Por quê? Como nós programamos, o que nós programamos? Esse buscar todos, ele vai ser disparado via clique. Quando o cara der um clique no botão, ele vai fazer essa requisição que já traz os dados para ele colocar na tela. Ele não precisou armazenar no vetor para poder levar para a tela. Então aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Olha só, nesse primeiro caso, a gente está removendo o vetor aqui da camada do nosso service, tirando o vetor e deixando só a inclusão na API. Tá? E trabalhando os retornos da API direto no DOM. Direto no DOM. Então, olha só. No adicionar, o que a gente faz? A gente faz um post. Só que nesse post nós temos que passar os dados. Né? Cadê os dados? Então nós temos que passar. E como que a gente passa os dados? Depois que nós passamos os dados, nós temos que pegar esse dado. E devolver o callback para alguém que chamou lá no controle. Lá no controle. Nem por exemplo aqui, ó, ele vem aqui e manda adicionar. Só isso. Ah, eu preciso passar um callback para cá ou não? Nesse caso aqui, ele faz alguma coisa com o que eu adicionei? Não. Eu posso só passar um callback para cá, para esse cara aqui dar uma mensagem. Ah, adicionado com sucesso, por exemplo. Se esse cara aqui, o controller, quiser responder, adicionado com sucesso, colocar alguma coisa no DOM, aí a gente faz isso. Certo? Porque o nosso service ele está sem acesso ao DOM. Ele só acessa a API. Tá? Quem acessa o DOM é o nosso controlador aqui. Beleza? Então o que a gente pode fazer? A gente pode chamar um callback, pedir para ele executar uma função de callback para o nosso controller dar uma mensagem, por exemplo, de incluído com sucesso ou de falha. Né? De sucesso ou de falha. Tipo assim, seria assim, ó, o callback, ó, o adicionar. Tem um usuário tá chegando e tem um callback, por exemplo. Mais um callback. A gente pode chamar assim, ó, de sucesso. Ó. De sucesso e de falha. Nós podemos ter, inclusive, isso aqui. Ó. Sucesso e falha. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, ó. Se o cara fez isso daqui, nós podemos chamar o sucesso. Se isso aqui não deu certo, nós podemos chamar o falha.
Olha lá. Ou erro. Vamos pôr erro? Olha lá. Erro. Sucesso ou erro. Olha o que nós fizemos. Nós estamos passando um parâmetro para ele, que é o objeto que você quer salvar. Estamos passando uma referência de função de sucesso e uma referência de função de falha, que é o erro. Aí nós estamos falando, Cal, é o seguinte, você envia a requisição post, só que nós não configuramos ainda para enviar os dados do usuário. Faça a requisição pelo método post. Tá? Mas, se você não conseguir fazer, então, se der algum erro nessa requisição, então eu vou chamar uma função de callback de sucesso ou uma função de callback de erro. Nós não fizemos aqui ainda a configuração do post. Mas olha só como seria a função de callback. Na hora de chamar isso aqui e adicionar, agora eu tenho que fazer duas functions, né? Ó, eu poderia fazer assim, ó, function. Aqui é a function de sucesso, vírgula, a function de erro. Ó, duas functions. Então eu passo um objeto que eu quero salvar, uma function de sucesso e uma function de erro. A de sucesso, eu posso só dar uma mensagem, né? Lá, window.alert, window.alert, e aqui eu posso dizer, ó, né, salvo com sucesso. Salvo com sucesso, por exemplo. Fiz uma função de sucesso. Ah, e a de erro? Eu posso fazer o window.alert, né? Erro com sucesso. Não, estou brincando. Não pode ser salvo, né? Ela não pode ser salvo. Vocês estão acordados? Então, tem alguém acordado aí? Beleza. Tá. Beleza. É bom isso. A pergunta é importante. Bom, né? Então tá joia. Aqui, houve um delay aí na resposta, mas valeu, hein? Né? Bom, olha só, então olha o que nós fizemos. Sucesso e erro. E lá no callback, ele tem uma function para tratar o sucesso e uma function para tratar o erro. Não pode ser salvo. Nessa function do erro, a gente poderia ainda até capturar esse erro e mandar para lá qual foi o problema. Mas não é o contexto agora. Teria que mandar um microcatch? Não, a gente existe isso no JavaScript também. Mas assim, a gente poderia pegar a resposta da API, uma resposta padronizada dentro de um padrão JSON, por exemplo, JSON, e mandar para ele e ele falar, putz, qual foi o erro? A API mandar para a gente o problema. Ah, problema com conexão com o banco, problema com, sei lá, um dado impersistente, faltou um dado nesse cadastro, uma inconsistência no banco, então não pôde remover. Esse registro já está associado com outros registros e não pode ser removido. Então, ou seja, detalhar um pouco mais o porquê que não pode acontecer. Outra fonte de remoção, perdão, é salvar, né? Por exemplo, esse registro precisa de todos os campos e você não preencheu todos os campos. Então, é obrigatório, tá? Então é isso. Agora vamos fechar o post. Eu abri aqui o W3 School. Eu peguei aqui o W3 Schools, bacana esse site, tem tudo aqui que você precisa, né, de referência. E eu peguei aqui um exemplo de sintaxe, olha só, como funciona do post. Tá? Ele faz uma requisição para o controller, né, com o parâmetro true de assíncrono, e aqui ele coloca set request header. Esse daqui são configurações do cabeçalho HTTP. Tá? Onde você pode especificar, tá? Estou mandando, mas em que formato que eu estou mandando esse dado? Existem vários formatos. Ah, eu gostei de mandar no formato JSON, gostei de mandar como um dado de um formulário, como se fosse um formulário preenchido. Tá? Então existem vários formatos para você mandar esse dado lá para o servidor. E aqui nós podemos pegar esse exemplo. Tá joia? Olha lá. Aqui esse formato, no form URL encoded, como que ele trabalha? Você trabalha assim, com chave igual valor e comercial. Chave igual valor e comercial. Chave igual valor e comercial. Chave igual valor. E assim vai. Tá? Então, nós temos aqui no Postman, não temos? Nós já fizemos requisição lá no Postman e ele já funcionou. Só que nós não mandamos esses dados no padrão JSON, nós mandamos como parâmetros. Tá? Então, vamos verificar se esse formato aqui, ó, form URL encoded, ele é aceitado dentro da nossa API. Tá? Então a gente faz assim, ó, a gente vem aqui,
coloca ali eu coloquei set request header, content type, beleza, e aqui ele colocou, aqui eu coloquei que ele é post, né, método post, quem que vai responder, ele é assíncrono, porque o Open ele permite você também fazer uma requisição não assíncrona, mas ele é assíncrono, e aqui eu só preciso de um send, é no send que você passa os parâmetros, tá? Parâmetro chave valor. Nesse caso, esses parâmetros aqui, ó, chave valor, eles já estão vindo aqui do nosso controlador. Ó. Cadê o nosso controlador? Ele criou aqui um objeto, ó, tá vendo? Ó, um objeto usuário, tá aqui, ó, objeto usuário, né? Ó, nome e senha. Ele já tem esses dados. Ele já estava dando um padrão bonitinho de objeto, porque a gente estava trabalhando com um vetor de objeto. Agora a gente não vai colocar mais dentro do vetor de objeto. A gente vai mandar direto para a requisição HTTP. Então a gente não precisa mais desse vetor aqui. Mas a gente continua precisando do nome da senha. É como se esse cara aqui agora tivesse que ter um outro formato. Ele tivesse que ter esse formato aqui, ó. Esse formato. Só que a chave aqui, qual que é? Nome. Certo? E qual que é o nome? Qual que é o nome? Exatamente, nome do usuário. Nome do usuário. E comercial, senha. Senha. E aqui, qual que é a senha? Senha usuário, tá ali, ó. Então nós só mudamos. Aqui ele estava no formatinho objeto, para a gente poder inserir dentro de vetor. Aqui ele está num formatinho, ou um formatozinho de string. É um outro formato. Formato string. Chave valor, chave valor, chave valor. Beleza? E nós passamos ele dessa forma para lá, chave valor. O nosso adicionar vai fazer o quê? Vai enviar esse nosso usuário. Quem que é o usuário? Já é o cara prontinho, chave valor, chave valor, chave valor. Se der certo é sucesso, se falhar é erro. Tá? Fecha o olho, dá o start no Tomcat, cruza os dedos, e vamos tentar, né? Vai que dá errado e dá certo. Então vamos lá. Localhost, já não sei o nome do contexto do projeto, mas cadê o contexto do projeto? Chama-se curso Java Web, né? Curso Java Web, tá, beleza. O arquivo é cadastro usuário. Aí, cadastro usuário. Tá ali. E agora meu sonho é fazer o quê? Deixa eu apertar o listar aqui, ó. Ele deu um problema, né? Ó, not found. O listar. Você abriu o admin? É o quê? O elefante. Você não abriu o elefante. Não, mas esse 404 quer dizer que ele não encontrou esse endereço. Entendeu? Ele não achou esse endereço aqui, ó. Não existe esse endereço lá. Não sei porquê. Era para estar. Então não vai funcionar a nossa. Então não vai funcionar a nossa requisição aqui, ó. Né? Então, vamos ver o porquê. Tá. Vamos ver teste. Salvar. Olha lá. Aí ele falou que o XHTTP não está definido. Cadê? Aonde que ele falou isso? No service. Aqui. Aqui, ó. Ele falou que não está definido. Realmente não está definido. Olha o que eu fiz. Eu não fiz essa linha aqui, ó. Cadê o salvar? Faltou essa linha aqui, ó. Ah, lá. Beleza? Faltou essa linha. Então, atualizando novamente. Agora existe aquela linha. Então vamos salvar. Não pôde ser salvo. Aí, ó. Ele já deu o erro. Essa requisição já deu o primeiro erro. Agora, por que ele está falando não pôde ser salvo? Não pôde ser salvo. Não pôde ser salvo. Ele está tentando cadastrar, mas na verdade ele não podia fazer essa doidura aí, né? Aí não tem que entender. Será que ele chamou 4 vezes? Por que ele chamou isso? 4 vezes. 3 vezes. Vamos de novo, ó. Tchim. Deu erro. Deu erro. Deu erro. Deu erro. 4 vezes. Ele chamou 4 vezes esse cara aqui, ó. Ele avisou, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Olha bem esse negócio aí, entendeu? Então vamos lá. Tem como vocês acordarem? Bom, então vamos lá.
Tá difícil hoje, né? Vocês acordaram, né? Duro. Eu que tomei um copo de garapa hoje, fui almoçar com meu pai lá na chácara, tomei um copo, uma jarra de garapa, tô acordado, cara. E nem tomei meu tereré ainda. Daqui a pouco eu vou fazer. Vou fazer daqui a pouco. Bom, deu problema, né? Não deu certo. Então vamos pro próximo vídeo aí e a gente resolve.